a Rádio FOP Educativa passa a apresentar programa O Choro é Livre, uma viagem às origens dessa modalidade musical. Produção e apresentação, professor Jorge Adílio. Olá, ouvintes! Estamos começando o programa O Choro é Livre de número 40. Iniciamos com o programa de número 26, o tema Compositores de Choro nascidos entre 1900 e o final da década de 20. Neste período, nasceram grandes compositores e instrumentistas do choro que fariam grande sucesso entre as décadas de 30 até o fim dos anos de 1950 e início da década de 60, como Jacó do Bandolim, Valdir Azevedo, Cachimbinho, Canhoto da Paraíba, Garoto, Radamés Inátali, Severino Araújo, Abel Ferreira, Altamiro Carrilho e outros. O programa O Choro é Livre de hoje apresenta a segunda parte da vida e da obra do compositor e instrumentista Jacó Pique Bittencourt, o grande Jacó do Bandolim. Como havíamos falado no programa anterior, Jacó nasceu no bairro Laranjeiras, no Rio de Janeiro, em 14 de fevereiro de 1918, e foi criado no bairro Boêmio da Lapa. Continuando com Henrique Cases, no capítulo 14, intitulado Jacó, o choro levado a sério, de seu livro Choro do Quintal Municipal, encontramos a narrativa. Abre aspas. Depois de um começo tão promissor, era natural que Jacó se transformasse num profissional do rádio e do disco, mas não foi bem isso que aconteceu. Suas atividades musicais continuaram semiprofissionais e, em paralelo com inúmeras ocupações, como prático de farmácia, vendedor pracista, agente de seguros e de títulos diversos, vendedor de material elétrico, parafusos, sabão a granel, material de papelaria, etc. Foi ainda dono de um laboratório e 2 farmácias. Na parte musical do programa de hoje, vamos ouvir 12 composições de Jacó, interpretadas por grandes músicos em arranjos para diversos outros instrumentos, além do bandolim. Assim, vamos ouvir, com o trombonista Zé da Velha e o trompetista Silvério Pontes, Boli Boli. Com o acordeon de Sivuca e o Época de Ouro, vamos tocar o choro de maior sucesso de Jacó, Noites Cariocas. Ainda no acordeon, vamos ouvir Dominguinhos tocando outro grande sucesso, Doce de Coco. Ouviremos também Implicante, com o Quinteto Villa-Lobos e o grupo Água de Moringa. Diabinho Maluco, em solo de saxofone com a Daniela Spielmann e o conjunto Rabo de Lagartixa. E ainda com a formação inusitada do trio Quintessência, com bandolim, violão e violoncelo, ouviremos o choro Assanhado. Já no solo de bandolim, vamos tocar com Isaías Bueno, de Coração a Coração, e com Armandinho, Cabuloso, além de outras músicas. Vamos iniciar então
com Boli Boli, com Zé Bavelha e Silvério Pontes, do CD Tudo Dança. Depois do CD Café Brasil Conjunto Época de Ouro, com o acordeonista Sivuca, vamos ouvir Noites Cariocas. E ainda do CD Café Brasil Conjunto Época de Ouro, vamos ouvir Treme Treme.
Acabamos de ouvir Três Choros, de Jacó do Bandolim. O primeiro foi Boli Boli, com Zé da Velha e Silvério Pontes. O segundo, Noites Cariocas, com o conjunto Época de Ouro e Sivuca no acordeon. E com o conjunto Época de Ouro, a composição Treme Treme. Em 1943, Jacó se afastou do trabalho em rádios e no ano seguinte prestou concurso e foi nomeado escrevente juramentado da Justiça, profissão que exerceu até a sua aposentadoria. Não se pode precisar se é em função do concurso para a Justiça ou pela prática da função de escrevente, mas Jacó se tornou um virtuose da máquina de escrever, capaz inclusive de conversar e solfejar uma música enquanto batia um texto. Por insistência de Adília, sua esposa, voltou ao rádio em 45, passando a atuar na Rádio Mauá, com um grupo novo que trazia a base do conjunto que finalmente chegou ao disco na gravadora Continental em 47. O primeiro disco foi um 78 rotações, que trazia de um lado o choro Treme Treme, de sua autoria, e do outro a valsa Glória, de Bonfíglio de Oliveira. Os 4 discos lançados pela Continental, até março de 49, revelaram, além de um ótimo solista e de um conjunto preciso, um compositor importantíssimo para a história do choro. Vamos ouvir mais 3 composições de Jacó. A primeira vai ser De Coração a Coração, do CD Quem Não Chora Não Ama, com Isaías e seu conjunto.
Depois, com o Quinteto Villa-Lobos e o grupo Água de Moringa, vamos ouvir Implicante. E fechando o bloco com o trio Quintessência, que traz Alê Ferreira no bandolim, Alessandro Penésio no violão e Júlio Ortiz no violoncelo, nós vamos ouvir o choro Assanhado.
Rádio FOP Educativa está apresentando o programa O Choro é Livre. Acabamos de ouvir De Coração a Coração, com Isaías e seu conjunto, depois Implicante, com o Quinteto Villa-Lobos e o grupo Água de Moringa, e fechando o bloco com o trio Quintessência Assanhado, todas as composições de Jacó do Bandolim. No início de 1949, Jacó se desentendeu com o departamento comercial da Continental e aí surgem duas versões. Jacó justificava a briga pelo fato de seus discos não serem distribuídos, mas Braguinha, o diretor artístico da Continental na época, afirmou em depoimento ao Museu da Imagem do Som, o MIS, que a causa foi mesmo dinheiro. A saída da Continental para a RCA mudaria muita coisa no trabalho de Jacó. A estreia na nova gravadora foi em grande estilo. De um lado, o tango O Despertar da Montanha, de Eduardo Souto, e do outro lado, a polca lundu Língua de Preto, de Honorino Lopes, música de caráter virtuosístico. Vamos ouvir, com o Rabo de Lagartixa, com a Daniela Spillman no saxofone, Diabinho Maluco. Depois, Aguenta Seu Fulgêncio, com o trio Madeira Brasil. E fechando o bloco, com Paulo Sérgio Santos, do CD Segura Ele, vamos ouvir O Voo da Mosca.
Acabamos de ouvir mais 3 choros de Jacó do Bandolim. O primeiro foi Diabinho Maluco, com o grupo Rabo de Lagartixa, no solo de sax de Daniela Spielmann. Depois nós ouvimos com o Trio Madeira Brasil, Aguenta Seu Fugêncio, e fechando o bloco vocês ouviram O Voo da Mosca, com Paulo Sérgio Santos ao clarinete. As gravações de Jacó na RCA mostram 2 aspectos marcantes de seu trabalho. O primeiro é o resgate de composições que já estavam praticamente esquecidas. O outro é a capacidade de rearranjar e adaptar um repertório composto para outros instrumentos, no caso, para piano e flauta, de modo que o bandolim pudesse executá-lo. Ao fazer essas adaptações, Jacó muitas vezes mudava trechos da melodia e quase sempre o resultado final era ótimo, como no caso da, entre aspas, reforma, feita no choro Murmurando de Fonfon. Havia, porém, quem reclamasse, como seu amigo Candinho Trombone, que um dia o esperou na saída de uma rádio para queixar-se das notas mudadas na execução do clássico O Nó. Vamos ouvir agora Trio Madeira Brasil com uma valsa choro muito bonita, Santa Morena. Depois do CD O Mundo do Chorinho ao vivo com Armandinho Época de Ouro, nós vamos ouvir Cabuloso. E fechando esse bloco, a última desse programa, nós vamos ouvir com Dominguinhos o clássico Doce de Coco.
Acabamos de ouvir a valsa choro Santa Morena, com o trio Madeira Brasil, depois Cabuloso com Armandinho e o conjunto Época de Ouro, e fechando o bloco com Dominguinhos, Doce de Coco, todas composições de Jacó do Bandolim. Encerramos assim o 40º programa O Choro é Livre, que apresentou a segunda parte da vida e da obra musical do compositor e bandolinista Jacó Bittencourt, o Jacó do Bandolim, carioca, nascido em 1918. Nos próximos programas continuaremos a falar da vida e das composições de Jacó do Bandolim, trazendo composições inéditas. Os textos aqui apresentados foram extraídos do livro Choro do Quintal Municipal, de Henrique Cases, segunda edição, 1999, editora 34. Um forte abraço a todos e continue prestigiando o nosso programa O Choro é Livre, que tem produção e apresentação de Jorge Adílio Pena. A Rádio FOP Educativa apresentou o programa O Choro é Livre, uma viagem às origens dessa modalidade musical. Produção e apresentação, professor Jorge Adílio.